Amados, vamos aproveitar todas essas oportunidades que Deus nos dá. Vamos deixar escapar nenhuma não. Não vamos precisar ouvir que Deus fala assim, ó, basta. Você não vai passar. Você não vai mais. Já está na hora, amados, de nós reconhecermos o Senhor cada dia. Já está na hora de nos colocarmos mais na posição dele, nos planos da vontade dele. Está na hora de entendermos melhor a sua voz, a sua palavra, porque Deus tem falado, graças a Deus, Deus tem falado. Eu tenho estudado a voz de Deus e às vezes eu me assusto, tá? Eu me assusto porque eu na posição de ser humano, de pecador, eu reconheço que nada sou, na posição de ser humano, de pecador, reconheço que nada sou, que nada mereço. Mas eu fico feliz quando eu sinto que Deus naquele dia me usou para falar com um ou com dois. Louvado seja Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus tem falado não só comigo, Deus tem falado com você para falar comigo também. Mas eu fico assim, você não conhece minha vida? Quem já conhece? Quem que Faraó falou? Quem é o eu sou? Quem é este? O eu sou me mandou aqui, falou para você libertar o meu povo. Faraó não estava disposto a ouvir a voz de Deus. Faraó não tinha compromisso com o verdadeiro Deus. Nós temos. Aleluia. E temos uma grande responsabilidade. Amados, nós sermos servos de Deus já é uma grande responsabilidade. Sabe qual que é isso? Entre milhares lá fora você foi escolhido. É uma grande responsabilidade ser servo. Agora imagine você colocando a mão arada, você evangelizando, você trabalhando, você se comprometendo com Deus, a responsabilidade ainda é maior. É uma grande responsabilidade ser servo, e a gente fica pensando assim, Senhor, só de estar na tua casa, só de ser chamado pelo Senhor, eu não precisava fazer nada. Só de estar na casa de Deus, para mim já é uma grande responsabilidade. E é um presente que Ele me deu, e é um presente que Ele te deu. Só que às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados com as coisas, nós achamos tudo muito natural, entendeu? E a gente não para perceber o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem feito, o quanto Deus tem agido. Outros dias, dando a palavra de Deus, e eu falei, enquanto Deus me der, não vou esquecer, né? E chegando aí fora, não conheço a vida da irmã, ela começou a se abrir para mim, para a irmã Maria das Duas, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu dei uma palavra, que eu falei que você pode não ter valor para o homem, para ninguém, mas para Deus você tem. A irmã chegou lá fora e falou assim, irmã, olha, tem pessoas que para eles eu não sirvo para nada, eu não presto, eu sou assim, assim. Eu falei, Senhor, muito obrigada. Não porque ela não presta, mas por ter me usado. Então, amados, Deus está usando Moisés para falar com o Faraó. Deus pode estar te usando para falar com você, mas Deus está te usando para ouvir hoje e falar para outros. Então, é uma grande responsabilidade. Tanto para mim que estou passando, quanto para vocês todos. Não quero passar para você essa responsabilidade, não. Eu assumo a minha responsabilidade, mas eu quero que você entenda. Você também tem responsabilidade. E o Senhor queria, o Senhor deu a chance para Faraó. Será que está no plano de Deus chegar aqui? Para mim, Deus chegou ao extremo. Precisava Deus chegar ao extremo? Será que precisa Deus chegar ao extremo na nossa vida e dizer basta? Até quando você vai fazer isso? Ou até quando você vai falar aquilo? Até quando você não vai vigiar? Até quando você não vai falar? Até quando isso? Até quando? Será que Deus precisa chegar ao extremo? Irmãos, não chega, não deixe que Deus chegue ao extremo com você. Eu conheço uma moça que eu gosto muito, para o mundo ela seria minha comadre, né? E ela estava, e ela já desde muito jovem, hoje é mãe de 3 filhos, e o mais velho dela, infelizmente, está indo para o abismo. E ela estava falando com a minha irmã, mais ou menos assim, sabe aquela história, irmã? Que quando a gente não vai para o amor, vai pela dor? Então agora eu estou percebendo que eu tenho que ir, quer dizer, precisou chegar ao extremo, precisou o filho ir para o abismo para encontrar o caminho, para encontrar Jesus, para encontrar Deus, para encontrar a casa de Deus. Que não precise Deus chegar ao extremo na nossa vida. O Senhor fez todo aquele processo com o Faraó.
posição. Fique de pé, fique na posição. Bota o cajado aí, cajado, autoridade, não é isso? Cajado, autoridade. Cajado, fica com o cajado na sua autoridade. Calça os seus pés. Quer dizer, não ande de qualquer maneira. Calça os seus pés. Tenha o cajado, tenha autoridade nas suas mãos. Porque quando o inimigo vir, você vai estar, ó, vigiando e você vai estar vendo. Nós costumamos dizer assim, olha como nós costumamos dizer, porque a palavra diz orar e vigiar. Eu não li isso. Eu li vigiar e orar. Porque se você vigia, você vê o inimigo chegando, aí você vai orar. Mas se você está de olho fechado orando, você não está, você está de sentimento, não está vendo o inimigo chegando. Você está propenso a ser pego por ele. Então, amados, não ore e vigia, você vigia e ora. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Esteja em vigilância para que quando o inimigo vir devagar ou rapidamente, ultimamente, ele não está mais devagar não. Talvez 20, 30, 50 ou 200 anos atrás ele estava mais devagar. Mas agora não. As coisas têm acontecido muito acelerado. Então ele não está mais vindo devagar. Ele está vindo rápido. Porque ele sabe que o dia dele está contado, está rápido também. Então, amados, o Senhor, com certeza, eu creio, o Senhor não queria chegar, eu creio assim, o Senhor não queria chegar ao extremo, mas ele chegou. Ele deu 9 oportunidades para o faraó. Só na 10ª, porque perdeu o filho. Mas ainda assim, Deus está vendo, falou, olha, faz isso de pé, com vigilância, porque ele pode voltar. E nós sabemos que ele voltou, né? Mesmo lá no caminho, já indo embora, ele voltou e foi atrás mesmo. Deus queria